Eles tentaram calar a fé de Daniel com pedras, decretos e uma cova cheia de leões. Mas o que fazer quando um homem decide obedecer a Deus, mesmo que isso custe a própria vida? Esta não é apenas uma história antiga, é um retrato do que acontece quando a fidelidade encontra o impossível. Prepare-se para ouvir sobre coragem, lealdade e um Deus que responde no escuro. Porque quando Deus é tudo o que você tem, Ele é tudo o que você precisa. Daniel era um homem íntegro, não apenas um profeta, mas alguém que servia com excelência dentro de um império estrangeiro. Mesmo cercado por uma cultura que não adorava o Deus de Israel, Daniel manteve sua fé firme, sua conduta irrepreensível e seu coração voltado para o céu. Ele era respeitado, sábio e por isso alvo de inveja. Os líderes ao redor de Daniel não conseguiam encontrar falhas em sua vida pública ou privada. Então decidiram atacar o único ponto onde sabiam que ele não cederia sua fé. Eles propuseram ao rei Dário um decreto sutil, mas venenoso. Ó rei, durante 30 dias, ninguém poderá fazer petição a qualquer deus ou homem, a não ser a ti, ó rei. Quem desobedecer será lançado na cova dos leões. Parecia uma homenagem ao rei, mas era uma armadilha. E Dário, sem perceber a cilada, assinou a lei, que segundo as regras medo-persas não poderia ser revogada. Um decreto havia sido selado, e com ele o destino de Daniel. Agora imagine o que se passava no coração de Daniel. Ele sabia da lei, sabia da punição, sabia do risco, mas também sabia quem era o seu Deus. Em vez de esconder sua fé, ele continuou com sua prática diária. Subiu até o quarto, abriu as janelas em direção a Jerusalém, ajoelhou-se e orou 3 vezes ao dia. Como sempre fizera, Daniel não estava em busca de rebelião, estava em busca de Deus. E sua fidelidade em meio à pressão é um grito silencioso de coragem para todos nós. Quando a cultura tenta sufocar a fé, quando decretos humanos tentam calar a oração, quando as consequências parecem letais, ainda assim, Daniel escolheu permanecer. E você? O que faria se sua fé fosse posta à prova assim? Se orar significasse perder o emprego? Se adorar significasse ser excluído? Se seguir a Deus significasse enfrentar leões? A história de Daniel não é sobre uma fé confortável, é sobre uma fé convicta, que permanece mesmo quando tudo ao redor diz, desista. Porque a fidelidade verdadeira não se mede nas horas de conforto, mas nos dias de crise. E antes de Daniel ver os leões, ele precisou enfrentar algo ainda mais feroz, o medo. Mas ele venceu, com os joelhos dobrados e os olhos fixos no céu. A notícia correu como fogo entre os corredores do palácio. Daniel havia sido visto orando. Era tudo o que os inimigos precisavam. Rapidamente foram até o rei, não para alertá-lo, mas para pressioná-lo. Ó rei, acaso não assinaste o decreto? Pois Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos. Continua orando 3 vezes ao dia. Dário ficou angustiado. Sabia que havia sido enganado e tentou, até o pôr do sol, encontrar uma forma de livrar Daniel. Mas era tarde. A lei estava selada e os olhos de todo o império estavam sobre ele. Um rei não podia voltar atrás. A justiça dos homens havia sido decidida, mas o céu ainda estava em silêncio. E então chegou a hora. Daniel foi conduzido até a cova dos leões. Imaginar. Essa cena é esmagador. Não havia holofotes, nem promessas, nem milagres visíveis. Apenas rochas frias, rugidos ferozes e a certeza de que, aos olhos do mundo, aquele seria o fim. Dário, profundamente abatido, disse antes que a pedra fosse rolada: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E ali, naquela cova escura, Daniel desceu. Não com gritos, não com pânico, mas com fé. Uma fé que não exigia explicações, que
que não precisava ver para crer. Uma fé que confiava, mesmo quando o céu parecia mudo. Talvez esse seja o ponto mais profundo da jornada espiritual. Quando Deus parece em silêncio. Quando tudo em nós clama por uma resposta, por um sinal, por um escape, mas Ele não responde, ao como esperamos. Daniel não recebeu visão, não ouviu uma voz, não teve anjo anunciando nada antes. Ele apenas foi jogado. Mas há uma diferença entre o silêncio de Deus e a ausência de Deus. O céu pode parecer quieto, mas nunca está inativo. O mesmo Deus que calou os profetas naquele instante estava mobilizando o sobrenatural, porque o que Daniel enfrentava não era só uma cova, era um palco. O palco onde o impossível seria quebrado pela fidelidade. Enquanto os leões rodeavam Daniel, o mundo dormia. Mas o céu estava acordado. E mesmo sem ver, Daniel sabia: Ele está comigo. Porque a fé verdadeira não nasce da ausência de problemas, mas da presença de Deus, mesmo quando não o vemos. Esse momento é para você que está em silêncio, que sente que orou, confiou, permaneceu e não vê resposta. Lembre-se, o mesmo Deus que permite a cova é o Deus que prepara o milagre. Continue firme, o céu ainda cuida dos seus. A noite caiu sobre Babilônia, mas no coração do rei Dário não havia descanso. Enquanto todo o império dormia, ele jejuava, rejeitou o banquete real, afastou os músicos do palácio e passou a noite em claro. Um rei poderoso, impotente, um trono majestoso, vazio de paz, porque um homem fiel havia sido lançado às feras e mesmo um rei não podia garantir seu livramento. Já Daniel estava na cova, o frio das pedras, o cheiro de feras, os olhos brilhantes dos leões na escuridão. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pela respiração pesada das criaturas que poderiam matá-lo a qualquer momento. Mas o milagre estava ali, invisível aos olhos, mas real, porque enquanto a terra duvidava, o céu já havia descido. Naquela cova escura, um anjo foi enviado, não com espada, mas com autoridade. Ele não precisou lutar, apenas fechou a boca dos leões. O instinto assassino foi neutralizado. O apetite natural foi contido pelo sobrenatural. Deus não tirou Daniel da cova, ele entrou com ele. E foi isso que mudou tudo. Muitos esperam milagres que os livrem do problema, mas os maiores milagres acontecem dentro dele. Daniel não foi poupado da cova, foi preservado nela. Porque o poder de Deus não se revela apenas em portas abertas, mas em bocas fechadas, em forças que poderiam nos destruir e não conseguem. Quando o amanhecer chegou, o rei correu. Sua voz ecoou ansiosa. Daniel, servo do Deus vivo, terá o teu Deus, a quem tu continuamente serves, podido livrar-te dos leões? E então a voz de Daniel respondeu: viva, serena, inabalável. Ó Rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano. É assim que Deus age, no escuro, no impossível, no momento em que tudo parece perdido. Ele não precisa de plateia para operar. Os seus maiores feitos acontecem no silêncio, na cova, na crise. Porque é ali que nossa fé é provada e sua fidelidade revelada. Talvez você também esteja em uma cova, cercado por problemas, pressões, diagnósticos ou perdas, e sente que não tem saída. Mas preste atenção, se o céu está em silêncio, pode ser que o milagre já tenha começado. Talvez você não veja, mas Deus já está agindo. Os leões ainda estão aí, mas suas bocas já foram fechadas. Quando o rei Dário ouviu a voz de Daniel, algo dentro dele mudou. Ele correu até a cova, mas não foi um simples alívio. Foi a revelação de que Deus tem o poder de mudar os mais firmes decretos humanos.
O mesmo rei que assinara uma ordem que parecia irremovível, agora se via diante de um Deus que não estava sujeito às leis dos homens. Porque quando Deus age, não há decreto que resista. O rei mandou que Daniel fosse retirado da cova e, imediatamente, ele ordenou que os homens que haviam tramado contra Daniel fossem lançados no mesmo lugar. E algo devastador aconteceu. Não demorou para que os leões, antes mansos, se tornassem ferozes e aquelas criaturas famintas devorassem com rapidez os que haviam conspirado contra o servo de Deus. A diferença. Daniel foi preservado, mas os inimigos do Senhor foram consumidos. Isso nos mostra uma verdade poderosa. Deus reverte as circunstâncias. O que parecia ser um fim trágico se transformou em uma gloriosa intervenção. O rei, antes cético, agora se viu forçado a reconhecer que o Deus de Daniel é de fato o Deus de toda a terra. Ele emitiu um novo decreto. O Deus de Daniel deveria ser temido e reverenciado em todo o império. O que começou como uma sentença de morte terminou com uma declaração pública do poder de Deus. Daniel foi restaurado à sua posição. O mesmo homem que havia sido lançado à morte agora estava exaltado, e sua fé, mais forte do que nunca, se tornou um testemunho. O decreto do rei não era mais sobre destruir Daniel. Agora ele proclamava a grandeza do Deus que o tinha livrado. E isso é algo que devemos entender. Não há decreto que Deus não possa virar. Às vezes, nos vemos diante de situações em que tudo parece estar decidido, onde as portas estão fechadas e os obstáculos são intransponíveis. Mas como Daniel, podemos confiar que Deus pode mudar qualquer sentença. Ele é o Deus que tem a última palavra, que pode transformar o mal em bem e que, quando age, não deixa ninguém sem resposta. Você pode estar vivendo uma situação onde a justiça parece impossível, onde as circunstâncias parecem ser desfavoráveis. Mas lembre-se, Deus tem o poder de virar decretos, de mudar destinos e de reverter aquilo que parecia irreversível. Os decretos humanos são limitados, mas o poder de Deus é ilimitado. Em meio ao caos, à dor ou ao desespero, ele pode virar qualquer sentença e transformar qualquer cova de leões em um lugar de testemunho da sua glória. O milagre de Daniel não foi apenas um acontecimento isolado. Sua vitória sobre os leões ressoou por todo o império. O rei Dário, ao ver o livramento de Daniel, foi profundamente impactado. Ele não apenas libertou Daniel, mas também fez um decreto público que reverberou por toda a nação. O Deus de Daniel seria reverenciado e temido por todos. Essa mudança de atitude do rei foi notável. Em uma época onde a adoração a múltiplos deuses era a norma, o rei Dário emitiu um decreto afirmando que ninguém poderia falar contra o Deus de Daniel. Aquelas palavras de reverência se espalharam como um fogo, atingindo todos os cantos do império. Dário reconheceu que o poder de Deus não era apenas para salvar Daniel, mas também para mudar os destinos das nações. Este é um exemplo claro de como um único milagre pode transformar corações e reverter toda a cultura de um lugar. Deus usou a coragem e a fé de Daniel para impactar não apenas o seu futuro, mas também o futuro de toda uma nação. O rei, antes descrente e governante de um império pagão, agora estava declarando a soberania de Deus sobre sua terra. E isso nos ensina algo poderoso. O impacto de um milagre é maior do que imaginamos. Às vezes, uma intervenção divina na nossa vida pode ter um efeito tão profundo que ela altera o curso de histórias, reconfigura corações e até mesmo gera uma transformação cultural. O testemunho de Daniel fez com que muitas pessoas, que talvez nunca tivessem considerado o Deus de Israel, se vissem diante de uma nova perspectiva. Podemos olhar para esse milagre e ver que não se trata apenas de um livramento pessoal de Daniel.
Esse ato de fé afetou o império de Dário de forma que, por um tempo, o nome do Deus de Daniel foi exaltado e temido em toda a Babilônia. Um único milagre em meio a uma nação mudou o curso de sua história espiritual. Isso nos desafia a refletir sobre o poder de nossos testemunhos. Cada vez que Deus age em nossas vidas, não está apenas nos abençoando, mas também pode estar preparando o caminho para que outros vejam e reconheçam o seu poder. Nossos testemunhos têm o poder de transformar corações e vidas ao nosso redor. E mais. A ação de Deus não é apenas para nossa edificação pessoal. Ele quer que seu milagre se estenda para além de nós, tocando e mudando tudo o que está ao nosso redor. Quando Deus age em nós, Ele age através de nós, tocando outras vidas, moldando outras histórias e tocando os corações de quem mais precisa ouvir sobre sua grandeza. No final, o milagre de Daniel não foi apenas uma questão de vida ou morte. Para ele, foi uma questão de vida para toda uma nação que teve a oportunidade de reconhecer a soberania de Deus. A lição é clara. O poder de Deus vai além da nossa compreensão pessoal. Ele alcança e impacta todas as coisas ao nosso redor. Feche seus olhos agora, onde quer que você esteja, e vamos orar juntos, com o coração voltado para Deus, pedindo a Ele força, confiança e a certeza de que Ele nunca nos abandona, assim como fez com Daniel na cova dos leões. Senhor Deus, Todo-Poderoso, nós te louvamos e agradecemos pela tua fidelidade, pela tua força e pela tua presença que nunca nos abandona, mesmo nos momentos mais sombrios. Assim como tu estavas com Daniel na cova dos leões, sabemos que tu também estás conosco em cada situação difícil, em cada luta que enfrentamos. Senhor, muitas vezes nos encontramos em momentos de grande aflição, onde parece que não há saída, onde os inimigos ao nosso redor são imensos e as dificuldades insuperáveis. Mas, assim como tu fechaste a boca dos leões para Daniel, pedimos que tu também intervenhas em nossas vidas, dando-nos a paz que excede todo entendimento. A confiança de que mesmo quando as circunstâncias são adversas, tu és o nosso escudo, nossa rocha, nossa fortaleza. Nos ajuda a manter os olhos em ti, a não temer o mal e a confiar que quando estamos com o Senhor, nada pode nos abalar. Senhor, que possamos ser como Daniel, firmes na fé, imperturbáveis em nossa confiança em ti. E quando passarmos por situações difíceis, que a nossa esperança nunca se apague, pois sabemos que tu és tudo o que temos e tudo o que precisamos. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Hoje, quando enfrentamos dificuldades, muitas vezes nos sentimos em uma cova dos leões. Seja em nossas vidas pessoais, familiares, profissionais ou espirituais, as batalhas podem parecer grandes demais para vencer. Mas a história de Daniel nos lembra que a verdadeira confiança em Deus não depende das circunstâncias externas, mas da nossa fé inabalável nele. Como Daniel, quando colocamos nossa confiança em Deus, Ele sempre fará o impossível acontecer, nos protegendo, guiando e nos elevando. Não importa o que você esteja enfrentando, Deus ainda age de maneira sobrenatural em nossa vida. Se você foi tocado pela fé inabalável de Daniel, então precisa ver também a coragem de um jovem que enfrentou um gigante com nada além de uma funda e confiança em Deus. Assim como Daniel encarou os leões, Davi encarou o impossível e venceu. No próximo vídeo, vamos juntos conhecer essa história que nos ensina que a verdadeira força não vem da espada, mas do coração que crê. Clique agora e assista. Davi e Golias. A coragem que venceu o impossível.